galera, mais um dia no trânsito de São Paulo. Hoje é sabadão, cedo, 9 e pouco da manhã. Nós estamos aqui para trocar mais uma ideia em cima da motoca da Dominar 250. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao canal Motozani. Estamos juntos aí na caminhada para falar um pouco das motocas, para falar um pouco da minha experiência aí de novato como motociclista e também para falar do trânsito de São Paulo, que realmente é uma loucura. A gente tem a noção de horários de pico, mas aqui em São Paulo praticamente toda hora é horário de pico. Então é uma situação que, pra mim, por exemplo, eu tomo muito cuidado para passar no meio dos carros, corredor, e isso realmente, para quem está começando, é bem complicado. Porém, né, como eu falei no outro dia, isso ajuda você a melhorar suas habilidades. E claro, galera, você tem que ter medo de pilotar no trânsito de São Paulo, só que não é um medo de falta de coragem, é um medo normal que você tem que ter mesmo, porque você não sabe dos outros motoristas o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, se está no celular, se não está no celular, se eles estão prestando atenção no trânsito, se eles estão te vendo ou se eles não estão te vendo. Isso tudo, galera, não depende de você. E o fato de não depender de você, você deve ficar mais esperto com isso. Por quê? Porque uma fechada, um acidente que venha causar, você de motoca é o maior prejudicado, pode ter certeza disso. A sua moto, em comparação ao carro, é mais prejudicada, pode ter certeza disso. E só você tem a perder. Quando você entender isso, você não vai cometer certas loucuras. Eu vejo vários vídeos de acidentes que acontecem, e a maioria deles, a grande maioria, eu posso dizer pra vocês, galera, mesmo eu sendo iniciante, eu posso dizer pra vocês que a maioria deles é porque a pessoa não está prestando atenção. Por exemplo, tem vários vídeos em que a pessoa bate atrás no carro de moto. Pô, tá vendo que o cara tá entrando ali na frente, tá vendo que o cara tá dando seta, mesmo que ele esteja errado, o cara tá errado, o cara tá na contramão, o cara tá totalmente errado na condução dele do carro, você tá vendo isso. Aí, em vez de você desviar do cara, sair de lá, pra você não sofrer um acidente, não, você vai reto, quer dizer, os acidentes que eu vejo, o cara vai reto e fica buzinando, o cara da frente vê. Só que, mano, isso vai evitar o acidente, isso vai evitar que você caia. Isso não vai evitar que você caia. Pelo contrário, você está causando um acidente, por mais que o outro esteja errado. Não é que você está causando um acidente, você está se colocando numa situação de risco apenas por estar certo. Então, nossa, galera, eu não entendo. Por exemplo, muitas situações que acontecem que eu vejo acidentes de moto, assim, a maioria que eu vejo é por imprudência de um lado ou do outro. Porque, sabe, por exemplo, aqui agora, ó, eu posso passar aqui, passei.
Mas se tivesse mais perto, eu não passava. E aí é a hora que você tem que apoderar o carro aqui, ó, você tá dando certo, ó. Pra que eu vou me enfiar ali no meio? Eu não vou enfiar aí no meio. Deixa ele passar, filho, pra trás dele, tá vendo? Ele tá me vendo agora, ele tá dando certo. Geralmente eu dou até uma lampejada pros caras passar, pros caras entrar mesmo, tá vendo, ó? Ele não foi até agora, abriu espaço pra mim agora eu vou. Pra que eu vou me enfiar numa situação de risco? Eu não tenho essa necessidade, não tenho o porquê disso. E muitos acidentes acontecem porque as pessoas se colocam na situação de risco. Então, é possível ser evitado, muito evitado, vários acidentes é possível ser evitado. E eu, galera, eu sou novato de tudo, que eu não tenho experiência não, minha experiência é muito pouca. Então eu tenho que tomar o cuidado redobrado. Já caí pro meu corredor de motoca aqui. Tá vendo ninguém? Não, bora. Olha o carro passando, tá vendo? Se eu vou e fico dando seta pro cara, eu fico combinando, reclamando e tudo mais, eu posso causar um acidente. Pra que eu vou me colocar nesse risco? É isso que eu não entendo muitas vezes, sabe? As pessoas se colocam na situação de risco porque querem ser o correto, sabe? Poxa, nossa vida vale mais, galera. A gente aqui não é um videogame, sabe? Morreu, acabou. Perdeu a perna, acabou. Ficou aleijado, acabou. Então tudo isso tem que ser pensado. Então eu penso muito nessas coisas e evito muito abusar no trânsito. Estou sempre alerta aqui, por isso vocês veem que eu ando devagar. Talvez um dia, galera, nos vídeos futuros, vocês me vejam andando um pouco mais rápido, mas é uma questão de habilidade e confiança mesmo, que vocês também vão ser assim, do mesmo jeito. Mas aqui, ó, por exemplo, nós estamos na 23 de maio, que é uma avenida muito movimentada aqui em São Paulo, muito conhecida, que liga São Paulo à Zona Sul de São Paulo, o centro à Zona Sul, né, na verdade. E, por exemplo, aqui tem esse corredor de moto. Esse corredor de moto, pra mim, é uma das melhores coisas, porque aqui, ó, eu fico aqui no meio e os carros praticamente não me atrapalham mais. É um corredor seguro, diferente de quando você está numa pista que não tem essas duas faixas aí pra moto. Porque aí o que acontece? Você anda naquele corredor em que os carros, você tem um espaço ali que eles fecharam e você fica desviando, zigue-zagueando, buzinando. Aqui não, aqui eles entendem, eles sabem que esse corredor aqui é pra moto, então eles respeitam essa faixa aqui. E é isso que dá muito mais segurança pra nós que estamos andando aqui na moto. Andar, ó, o cara tá vindo aqui, ó, legião atrás de mim. Eu vou deixar ele passar e depois eu volto pro corredor, sem problema nenhum. São certas coisas, certas atitudes que podem evitar muito acidentes e a gente acaba não fazendo. Até o momento, como eu sempre digo, né, só tenho elogios a fazer a moto. Ela anda super bem. Hoje eu estou meio acostumado, mas no começo ela me dava muito susto, porque ela acelera mesmo, e olha que está num período de amaciamento. Mas hoje eu já estou bem mais adaptado. Então
praticamente já acostumei com a moto, já estou bem adaptado. Ela tem uma simplicidade muito boa de pilotagem, mesmo para mim que sou iniciante. Esse peso dela aqui andando, você não sente, ela tem uma simplicidade, uma pilotagem bem segura, bem fácil, digamos assim. Não tem uma palavra correta assim para dizer pra você, mas assim, pensa que você se sente seguro, confortável, confiante, que a moto é estável, que o pneu tem aderência no chão, que o freio funciona, sabe? Todas essas sensações que eu não tinha mesmo. Outra coisa que eu vejo que aqui é bem diferente na Dominar é a questão dessa embreagem deslizante e assistida. Essa embreagem, quando eu reduzo, você viu agora, eu acabei de reduzir, ela não dá aqueles trancos, sabe? Ela parece que o câmbio ele se adapta à velocidade que está ali e você não sente aquele tranco que geralmente eu senti em outras motos assim, que não poucas que eu andei, né, quando você já está reduzida de marcha. Outra coisa que eu estranho bastante, não que eu estranho, é que na moto realmente é bem diferente. Eu sempre tive carro, e no carro eu andava muito como a gente chama, ponto morto, né? Como aqui na moto é neutro. Mas no carro, eu andava muito em ponto morto. Sabe, motorista velho. Outro montar a cabine ali. Descer de passar. E depois vai embora. Por que eu deixo de montar a passar assim? Porque eu já estou a 70 e 70, quase 80, numa pista de 60, estou com medo de tomar multa, estou vendo o cara vindo mais rápido que eu ainda, então eu não vou acelerar mais para correr mais risco de tomar multa, só porque o cara está vindo atrás de mim. Então eu prefiro tirar a mão, sair pro ar, diminuir a velocidade, manter a velocidade da pista, deixar passar, e depois eu volto pro corredor. Muitas vezes eu uso isso como uma maneira de eu saber, vou reduzir de novo, reduzir. Vocês viram que não, é incrível. É incrível. Tem radar. Olha, aqui é o Casa Petra. É uma casa de shows em São Paulo. Eu já trabalhei muitas vezes aqui. Eu não sei se vocês já falei, mas eu trabalho com eventos. Eu sou técnico de painel de LED. Sabe esses painéis que tem shows, telões? Então, eu trabalho a isso. Eu amo meu trabalho, amo mesmo. Acho meu trabalho espetacular. Mas eu trabalho muito, galera, trabalho muito, dia, noite, madrugada, não tem hora, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, porque justamente são nessas datas que mais ocorrem eventos, né? Então, geralmente eu estou ocupado, por exemplo, hoje sábado, eu estou indo pro trabalho. E eu decidi comprar a moto também, foi um dos motivos que me fizeram comprar a moto, foi esse, porque eu não tenho muito horário e eu estava gastando dinheiro com Uber, não que eu não pudesse continuar fazendo isso, mesmo porque onde eu moro eu tenho fácil acesso à condução e tal, mas é uma maneira mais rápida de se locomover, de não ficar parado no trânsito. Eu estava sofrendo muito também na questão de metrô lotado, sabe? Porque,
Poxa, é muito ruim, infelizmente a gente vive num país onde as coisas não funcionam e onde o jeitinho levar vantagem em cima dos outros é cultura nacional, sabe? Então eu pensei muito, tive muito desejo de morar fora do Brasil por muito tempo, justamente por causa disso, para ter uma experiência de uma sociedade talvez mais justa, ou talvez com mais ordem, sabe? Eu acho o nosso país muito largado, muito largado, muito largado. Então, galera, como eu estava dizendo, a partir daqui eu vou usar o microfone então na edição, né, para fazer o comparativo aí de como fica o som. Mas acredito que como eu baixei o volume do áudio que eu estava lá falando por lá, aqui vai ficar um pouco pior. Mas eu já fiz alguns testes nos outros vídeos aí que vocês vão ver, anteriores, é que eu tô postando esse aqui depois. Então, nos anteriores que tem só o som da câmera e a minha voz de fundo, acho que ficou melhor aí para vocês acompanhar. Então, aqui continuando, né? Eu tinha vontade de morar fora do Brasil para conhecer, ter novas experiências de como é cultura, como são as pessoas, comportamento, enfim, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de ter experiências novas e conhecer lugares. Infelizmente, não tive tantas oportunidades na minha vida, mas nunca é tarde, vamos em busca disso. A moto, então, para mim também foi uma dessas experiências novas que eu tô surpreso com o que está acontecendo. Para mim está sendo uma experiência fantástica que eu, sinceramente, não esperava e acho que são coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem como explicar, porque assim, se eu parar para pensar, eu não sou um cara que sempre quis ter moto. Não sou esse cara. Sempre achava legal, mas sempre achei uma questão muito perigosa e tudo mais. Como vocês podem ver aí, ó, eu sou iniciante e aí nós estamos no meio do trânsito de São Paulo. Isso aí é um sábado para vocês verem. Isso é um sábado. Para quem mora fora de São Paulo aí. Olha lá, ó, o trânsito de volta aí, que eu tava contra o fluxo nesse horário aí, ó. Mas isso num sábado para vocês verem como tá. Então, assim, é assim diariamente. Então, para mim tá sendo uma experiência fantástica, assim, mas eu confesso que, como eu disse no outro vídeo, eu sinto falta de poder andar mais tranquilamente, sem estar com toda essa atenção que eu tenho que ter aqui no trânsito de São Paulo. É, Confesso para vocês, assim, como eu disse, né, tá sendo uma experiência mais fácil, não sei se fácil seria a palavra, mas surpreendentemente mais tranquila de adaptação à moto, de aprendizagem, de pilotagem e, e de um iniciante, vamos dizer assim. Em relação à Dominar 250, como eu disse, né, a minha intenção era pegar uma moto com menos cavalaria, mas essas são essas questões de paixão que acabam acontecendo e eu acabei me apaixonando por essa moto, por todos os conceitos e tudo que eu vi sobre ela e tudo mais. E achei sinceramente que eu poderia, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo agora. No começo, andar bem devagar, conhecer a moto, treinar, treinar, treinar e treinar. Andar com ela, treinar, se acostumar com ela, treinar. Porque o que eu pensei, se eu começar numa 200, logo eu vou querer uma moto de maior cilindrada. Então, como a 250 o valor é pouca diferença, porém a diferença das motos realmente, galera, é muita diferença. A moto mais pesada é uma moto maior, é uma moto mais larga. Porém, eu acredito que ela te dê mais estabilidade e confiabilidade na pilotagem. Você se sente mais preso no chão em relação
Acho que é por causa do peso. Às vezes que eu peguei estrada com ela, acho que tem um vídeo aí que eu tô mostrando para vocês. Isso reflete numa segurança a mais, porque ela não é jogada para o lado com vento, como outras motos mais leves são. Você consegue andar, apesar de eu estar com o motor amaciando. Eu consegui andar com ela na velocidade tranquilamente, só encostando a mão no acelerador, sem precisar forçar. Inclusive o motor dela ainda está amaciando, ela tem um limitador que impede que ela alcance maiores velocidades até que eu alcance 2.000 quilômetros rodados. E eu não estou nem nos 1.000 ainda, e ela já desempenha muito bem e até o momento não me deixou faltar. É claro, galera, como eu volto a dizer para vocês e repito, eu sou iniciante, portanto, eu sou um cara mais velho, eu tenho mais uma tranquilidade hoje em dia, tenho mais paciência. Vocês veem aí eu no trânsito, vários vídeos, vocês não viram nenhuma vez eu xingar motorista, eu buzinar para reclamar. Enfim, não é a minha praia. Eu quero só andar com a moto e ter as minhas reflexões e ter os meus pensamentos e curtir a moto, curtir essa sensação que é andar de moto. O trânsito de São Paulo me impede um pouco disso, porque eu tenho que estar sempre atento, como eu sempre venho falando para vocês. Mas, como vocês podem ver, eu ando devagar. E o fato de eu andar devagar e já ter essa consciência e tudo mais, foi o que me convenceram, porque eu não queria comprar 250, mas eu queria comprar 250. Então eu tinha medo de ir para 250 pela minha falta de experiência, pela minha falta de habilidade na pilotagem de moto, pelos trânsitos de São Paulo, pela intensidade enfim, de tudo que vocês estão vendo aí. Eu tinha muito medo e senti quando eu fiz o teste na 200, porque eu comprei a 250. Não façam isso, não façam isso. Eu comprei a 250 sem andar nela, porque eu já tinha decidido que ia ser a 200, já tinha feito o teste na 200 e depois mudei de ideia. Então, se caso aconteceu o mesmo com vocês, andem na 250 antes de fazer essa troca, ou andem na moto que qualquer que vocês queiram escolher para vocês comprarem, andem nela antes. Talvez, galera, se eu tivesse andado nela antes, talvez eu não tivesse escolhido ela. E eu tô sendo bem sincero com vocês, porque me assustou muito quando eu fui buscar ela. Quando eu fui sair com ela da concessionária, eu achei ela grande, pesada e me causou um susto de eu pensar: será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu não deveria realmente ter começado numa moto mais de menor cilindrada? Porque de fato, galera, a questão de valores é próximo uma da outra. E ainda digo mais, se você for um cara emocionado ou consciente, eu não quero julgar ninguém aqui, cada um que tome a decisão que queira para sua vida, mas espero que tenha essa decisão de uma maneira ponderada. Mas, por exemplo, pelo preço dessa moto, ou pelo preço de uma Bis ou de uma CG zero, enfim, você consegue comprar uma baita moto usada de alta cilindrada. Ou seja, se é isso que você está buscando, você não precisa de dinheiro. A questão não é dinheiro. Eu quero que fique claro isso, que a questão não é você comprou a moto A, B ou C porque o dinheiro que tinha para comprar era X. Não, a questão não é dinheiro, porque se eu quisesse alta cilindrada, eu teria com o mesmo dinheiro dessa e você teria com o dinheiro de uma Bi zero, você compra uma alta cilindrada usada. Se é isso que você busca. E a questão que eu estou querendo dizer não é essa. Pelo contrário, como eu estou dizendo para vocês, a questão mesmo era de ter uma certa responsabilidade, saber no que eu estou me colocando. Porque assim, é diferente de eu comprar um carro de alta potência e bater o carro, eu tenho toda uma proteção que vai me proteger da minha vida em caso de uma batida, mesmo que eu danifique o carro. No caso da moto, você não tem essa proteção. A proteção não tem, não existe.
Então você tem que andar com cuidado, porque é a sua vida que está em risco, não é a do carro, não é a do motorista do carro, não é. Talvez seja de outro motoqueiro, porque você tem que tomar cuidado também. Por exemplo, agora, como vocês podem ver aí no vídeo, ó, se eu quiser entrar no corredor agora, tem que olhar no retrovisor uma, duas, três, quatro, cinco vezes se for necessário, para ver se não está vindo nenhum motoqueiro nesse corredor, porque isso pode causar um acidente sério. A moto é diferente do carro, você não tem às vezes o tempo de reação necessário para poder frear na distância e na velocidade que você está vindo. São esses pontos de consciência que eu estou citando para vocês nesse momento que eu tenho hoje, que eu não tinha quando eu era mais jovem, mas que eu tenho hoje, que me fizeram ter medo de comprar essa moto. Hoje, agora eu vou falar para vocês hoje, tá? Depois desse medo ter passado, depois de eu ter ido lá, comprado e tirado ela da concessionária e passado esse medo, porque como eu disse para vocês, eu pratiquei. Eu saía para andar com ela, andava devagar, andava no condomínio onde eu moro, devagarzinho, fazendo curva, freando, testando freio, acelerando, reduzindo. Treinei, treinei, treinei e continuo treinando ainda. Não pensem que eu me acho melhor, nada, não, não me acho. Só quero dizer para vocês o seguinte: esse treino que eu vim fazendo com ela durante esse tempo que eu estou com ela, hoje nesse momento eu estou quase para fazer a revisão de 1.000 quilômetros já está marcado para a próxima semana. Então eu posso dizer para vocês, hoje, se eu tivesse a habilidade de hoje, eu compraria ela sem problema nenhum, tranquilamente, feliz da vida como eu estou hoje, tá? Mas no dia que eu peguei ela, eu estava com medo. Ela é uma moto pesada. Em relação ao peso, até hoje, ela me preocupa em relação ao peso. Eu tenho que manobrar ela de uma maneira bem cuidadosa. Eu não sou um cara alto e nem forte. Então, ela é bem pesada para mim, tá? Então, assim, se você está pensando em comprar sua primeira moto, como eu vou dizer e vou repetir várias vezes em vários vídeos meus, porque, sabe, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer por vocês que estão começando, e principalmente se você mora numa cidade grande, é prevenir vocês dos perigos, porque vocês estão vendo como eu venho andando como um iniciante, vocês podem fazer como eu, até agora tá tudo bem, não aconteceu nada, graças a Deus, eu ando devagar, vocês veem. E pode ser o mesmo com vocês, e eu desejo que seja realmente de verdade o mesmo com vocês. E é por isso que eu insisto em dizer, pessoal, se vocês estão começando, nunca tiveram uma moto na vida, é possível vocês começarem numa 250? Se vocês forem com esse cuidado que eu estou falando para vocês, treinarem antes de ir para a rua, andar devagar, tiver uma rua deserta que vocês puderem, vai e volta, treina, acelera, freia. Se vocês fizerem desse jeito, dá. Ok, dá para começar. Mas se vocês puderem, eu aconselho a começar numa moto menor. Numa moto de menor cilindrada, ela é mais leve, você vai ter mais condição de fazer curva em baixa velocidade, porque, por exemplo, a angulação do guidão dessa moto da Dominar 250, ela é menor do que uma moto de menos cilindrada, então com a de menor cilindrada você faz mais curva, quero dizer em relação a girar o guidão, tá? É, e ela é bem mais leve, você passa em corredores mais fácil, porque ela é mais fina, então assim, para começo, eu sugeria você começar numa moto dessa. Agora eu posso dizer assim para você assim, eu tive essa experiência com a Senzinha de corredor, dessas coisas que eu tô falando para você. O que eu não tinha nela é segurança, eu não tinha conhecimento, enfim, o que me atrapalhou muito. Mas hoje, se eu que tivesse ser a Senzinha minha primeira moto hoje, valeria a experiência de eu começar, mesmo que fosse por pouco tempo em cima dela, pouquíssimo tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas galera, vai por mim, vale a pena. Vale a pena, começa devagar, mesmo que for pouco tempo, faz isso. É a experiência que você vai. Porque se você der uma acelerada a mais, numa moto de menos cilindrada, você não vai cair.
talvez você caia, mas a chance de você se machucar é muito menor. É, você vai ter um controle maior quando você pegar uma cilindrada maior, entendeu? Então vai na minha experiência, vai comigo, na calma, tranquilidade. Tá finalizando o vídeo aqui. Eu quero deixar um abraço para vocês. Quero pedir para vocês compartilharem aí. Tamo junto. Até mais. Valeu!